Você já se perguntou como certas práticas afetam nosso corpo e espírito? Hoje, vamos mergulhar em um tema polêmico e, para muitos, um tabu: o impacto espiritual da masturbação. Enquanto o ato em si é pouco mencionado diretamente na Bíblia, ao longo dos séculos muitos estudiosos e líderes espirituais acreditam que ele carrega consequências profundas para nossa vida espiritual. Mas, afinal, por que dizem que a masturbação mata o espírito? De que maneira ela pode enfraquecer nossa conexão com o divino ou até mesmo desviar nossa energia de crescimento pessoal? Neste vídeo, vou te apresentar alguns dos principais ensinamentos religiosos e espirituais sobre o tema, explorar passagens bíblicas que, mesmo de forma indireta, podem oferecer uma perspectiva, e falar sobre como a masturbação se encaixa nesse contexto. Prepare-se para uma conversa sincera e sem julgamentos, que vai revelar o que muitas tradições espirituais acreditam ser o segredo por trás dessa prática e seus impactos em nosso espírito. Fique até o final e descubra como esses ensinamentos podem transformar nossa forma de ver essa questão tão íntima e controversa. 1. O conceito de desvio do propósito espiritual em relação à energia sexual é profundamente presente em várias tradições espirituais e religiosas. A visão central é que a energia sexual é uma força poderosa e criativa que vai além do prazer físico. Em tradições como o cristianismo, o budismo e o hinduísmo, ela é considerada um aspecto sagrado da nossa natureza, uma manifestação do potencial de vida, amor e união. Quando utilizada para objetivos considerados puros e alinhados, como a união dentro do casamento, ela se torna uma expressão de amor e conexão espiritual, fortalecendo os laços com o parceiro e, para muitos, com o divino. O valor sagrado da energia sexual. A energia sexual, nesse contexto, é vista como algo que tem um valor espiritual especial. Em muitas culturas e religiões, ela é considerada uma fonte vital que não apenas sustenta a vida, mas também ajuda no crescimento e na realização espiritual. No cristianismo, por exemplo, o ato sexual dentro do casamento é visto como um meio de união que reflete a própria natureza da criação e a relação de amor entre Deus e a humanidade. A masturbação, por outro lado, é frequentemente considerada uma dispersão dessa energia sagrada em algo que não traz conexão ou construção de uma relação verdadeira com o outro, mas sim com os próprios desejos individuais. Desperdício de uma energia criativa e divina. Em muitas tradições, como o taoísmo e o tantra hindu, acredita-se que a energia sexual tem um grande poder de criação e que ela pode ser direcionada para diferentes aspectos da vida, incluindo o crescimento espiritual. Quando uma pessoa desperdiça em prazeres momentâneos como a masturbação, essa prática é vista como um afastamento do propósito elevado que essa energia poderia ter. A energia que poderia ser usada para elevar o espírito ou desenvolver outras partes da vida é dispersa em uma experiência passageira. No hinduísmo, a prática de brahmacharya, que significa a continência e a moderação no uso da energia sexual, é um dos pilares para alcançar um estado de consciência espiritual. Brahmacharya sugere que a energia sexual deve ser protegida e direcionada para propósitos que tragam crescimento e evolução. Em vez de liberar essa energia de maneira solitária e sem uma finalidade espiritual, o ideal é integrá-la a práticas que gerem harmonia. A masturbação e o afastamento do foco espiritual. Quando alguém se envolve em masturbação, isso frequentemente concentra a mente em fantasias e em desejos efêmeros, desviando o foco de questões mais elevadas e espirituais. Esse desvio de propósito leva a um tipo de gratificação que é vista como incompleta e, muitas vezes, acompanhada por sentimentos de culpa ou frustração. Esses sentimentos podem enfraquecer a pessoa espiritualmente, pois afastam a mente e o coração da paz interior. A Bíblia, por exemplo, não menciona a masturbação diretamente, mas traz o conceito de evitar práticas que alimentem pensamentos impuros. Em Colossenses 3:5, há um chamado para mortificar a natureza terrena, e isso inclui imoralidade sexual, impureza e desejos maus. Para muitos cristãos, esse versículo sugere que devemos controlar nossos impulsos e direcionar nossos pensamentos e desejos para coisas mais elevadas, e não para prazeres efêmeros que não trazem um benefício espiritual. O desequilíbrio entre corpo e espírito. O conceito de desvio do propósito espiritual também está relacionado ao equilíbrio entre o corpo e o espírito. Em muitas filosofias orientais, acredita-se que a energia sexual, quando acumulada e direcionada de forma construtiva,
pode se transformar em uma força para a meditação e a expansão da consciência. A prática de disciplinas como a yoga e a meditação ensina que o controle dos desejos sexuais é fundamental para alcançar uma mente serena e focada. A masturbação pode ser vista como uma prática que nos desconecta desse equilíbrio, pois ela reforça o apego aos desejos físicos, o que dificulta o desenvolvimento de uma paz espiritual duradoura. Em vez de usar essa energia para fortalecer a mente e o espírito, ela é rapidamente dissipada. Em consequência, isso pode diminuir a motivação para práticas espirituais, como a oração ou a meditação, porque o ato em si traz uma gratificação imediata que não fortalece o caráter ou a disciplina espiritual. A consequência da culpa e o ciclo de insatisfação. Outro ponto importante é o sentimento de culpa que muitas vezes acompanha a masturbação, especialmente em pessoas com forte convicção religiosa. Essa culpa pode gerar um ciclo emocional negativo, em que a pessoa se sente dividida entre seus desejos e sua fé. Esse conflito pode levar a uma sensação de vazio ou insatisfação espiritual, criando uma barreira ainda maior para a busca de propósito e elevação espiritual. Na tradição cristã, por exemplo, o corpo é descrito como o templo do Espírito Santo 1 Coríntios 6, 19. A prática da masturbação é vista como algo que profana esse templo, pois envolve um uso do corpo para algo que não está ligado a Deus. Esse sentimento de afastamento pode enfraquecer a relação da pessoa com sua fé e dificultar a paz espiritual. Redirecionamento da energia para o crescimento espiritual. Para aqueles que buscam crescer espiritualmente, muitas tradições sugerem que a energia sexual pode ser transformada em energia espiritual por meio da prática de atividades que promovam a disciplina, o foco e o controle do corpo e da mente. Técnicas de meditação, oração e práticas de respiração são recomendadas para ajudar a redirecionar a energia sexual para algo que enriqueça a alma e fortaleça o espírito. No final, a ideia de que a masturbação mata o espírito está associada à crença de que o desvio do propósito dessa energia leva a uma vida menos plena espiritualmente, onde o foco nos prazeres momentâneos acaba por afastar a pessoa de um estado de paz e elevação espiritual. Com essa explicação, você terá uma visão completa de como a energia sexual pode ser entendida como um recurso espiritual, e como o uso inadequado dela, segundo várias tradições, representa um afastamento dos ideais de crescimento e autocontrole espiritual. 2. O conceito de impureza de pensamentos e intenções surge da ideia de que nossa vida interior, ou seja, nossos pensamentos, intenções e desejos, não impacta profundamente nosso estado espiritual. Muitas tradições espirituais, incluindo o cristianismo, consideram a mente um espaço sagrado que precisa ser guardado contra pensamentos que possam desviar a pessoa de um estado de pureza e clareza espiritual. Quando falamos sobre a masturbação, ela muitas vezes está ligada a fantasias que alimentam desejos momentâneos e até cobiças, o que, segundo muitas tradições, prejudica a pureza do coração e da mente. Aqui está uma análise detalhada desse conceito. A natureza dos pensamentos e sua influência espiritual. As tradições espirituais ensinam que os pensamentos moldam nossa realidade interna e têm um papel poderoso na construção da nossa identidade espiritual. Jesus, por exemplo, ensina no Sermão da Montanha Mateus 5, 28 que até mesmo olhar com desejo é comparado ao próprio ato de adultério no coração, sugerindo que nossos pensamentos carregam uma força moral e espiritual significativa. Quando a mente é preenchida por fantasias ou desejos cobiçosos, como ocorre frequentemente na masturbação, o foco se desloca para satisfações instantâneas e desejos físicos, o que pode obscurecer o estado de serenidade e pureza que é essencial para uma vida espiritual plena. Esse ruído mental causado pelas fantasias impede que a pessoa alcance um estado elevado de paz e foco, distanciando-a de um propósito maior. Fantasias e cobiça, um afastamento da pureza interior. Muitas vezes, a masturbação envolve fantasias que podem incluir cenários de cobiça ou de idealizações irreais que estimulam desejos por situações ou por outras pessoas, desestabilizando a paz interior. Essa prática de fantasiar leva a mente a se concentrar em aspectos físicos e materiais, em vez de aspirações espirituais elevadas. No cristianismo, a cobiça é vista como um pecado porque ela leva à insatisfação, despertando desejos que não podem ser atendidos de maneira justa ou saudável. Esse ciclo de fantasias e desejos causa uma fragmentação na pessoa, levando-a a buscar uma satisfação temporária em algo que não tem raízes profundas. A prática, então,
é vista como um afastamento da pureza e da clareza, que seriam ideais em uma mente centrada em valores espirituais, desfocando do que é sagrado e elevado. A prática da masturbação pode afastar a pessoa de práticas que promovem um estado de elevação, como a oração, a meditação ou o estudo espiritual. Uma mente constantemente voltada a satisfações momentâneas e desejos físicos tende a se distanciar das virtudes espirituais como o autocontrole, a paz interior e a elevação do pensamento. A masturbação pode prender a pessoa em um ciclo de gratificação momentânea que dificulta a experiência de paz duradoura e propósito espiritual. Em muitas filosofias, como no budismo, o treinamento da mente para alcançar um estado puro e claro é essencial. Distrair-se com pensamentos impulsivos ou fantasias perturba a estabilidade da mente e dificulta o desenvolvimento de uma prática espiritual comprometida, o que é conhecido como a mente de macaco, uma mente que pula de pensamento em pensamento, sem descanso. O impacto das fantasias na energia espiritual. Outro ponto crucial é que as fantasias e os desejos durante a masturbação acabam desgastando a energia espiritual. A mente gasta uma quantidade significativa de energia ao imaginar situações, criando cenários que envolvem prazer e cobiça. Essa energia poderia ser usada para algo mais profundo e transformador, como a busca por sabedoria ou a prática de atividades que conectem o espírito a algo superior. No taoísmo, por exemplo, a energia sexual é vista como algo que pode ser cultivado para enriquecer a vida espiritual e aumentar a vitalidade do corpo. O desperdício dessa energia por meio de práticas fantasiosas dispersa a vitalidade e enfraquece o espírito, criando uma sensação de exaustão ou vazio espiritual. Em vez de fortalecer a energia da alma, a masturbação acompanhada de fantasias a diminui, enfraquecendo o vínculo com a própria essência espiritual. Redução da clareza e da conexão com valores espirituais. Fantasias que envolvem desejos cobiçosos são vistas como uma fonte de impureza que obscurece a clareza mental e a conexão com valores espirituais mais elevados. Essas fantasias podem gerar uma visão distorcida sobre o amor, o relacionamento e até a própria imagem, dificultando uma relação saudável com esses aspectos. No hinduísmo, por exemplo, a pureza mental e a disciplina são essenciais para o autoconhecimento e o crescimento espiritual. Fantasias que estimulam desejos irreais afastam a pessoa de uma percepção clara e verdadeira, criando um ciclo de insatisfação e inquietação. Ao longo do tempo, essa prática pode tornar mais difícil alcançar uma vida centrada em valores e virtudes espirituais, desenvolvendo a pureza de pensamentos e intenções. Para combater essa inclinação à impureza de pensamentos, muitas tradições sugerem o cultivo de práticas que promovam a pureza mental, como a meditação, a oração, e a prática da atenção plena mindfulness. Em vez de satisfazer desejos temporários, essas práticas ajudam a redirecionar a energia para objetivos mais elevados e a manter uma mente serena e clara. A Bíblia, por exemplo, sugere que devemos guardar o coração acima de todas as coisas. Provérbios 4, 23. Pois dele procedem as fontes da vida. Isso significa que proteger a mente e o coração de fantasias e pensamentos impuros é um passo essencial para viver em paz e em harmonia espiritual. O conceito de impureza de pensamentos e intenções ligado à masturbação é baseado na ideia de que nossos pensamentos moldam nossa vida espiritual. Quando nossa mente está cheia de fantasias e desejos cobiçosos, ela perde a clareza e se afasta de um estado espiritual elevado. Esse desvio não só afasta o praticante da pureza, mas também enfraquece a conexão com o divino ou o propósito maior, dificultando o crescimento espiritual e a experiência de paz duradoura. 3. O conceito de desperdício de energia vital se baseia na ideia de que a energia sexual é uma força poderosa e essencial, não apenas para a reprodução, mas também para o fortalecimento do corpo e do espírito. Em tradições como o taoísmo, essa energia, também chamada de Qi ou Qi, é vista como um recurso limitado que precisa ser gerido com consciência para promover a saúde, o bem-estar e a longevidade. Usá-la sem propósito ou fora de contextos considerados construtivos, como em práticas sem vínculos espirituais, incluindo a masturbação, é entendido como um enfraquecimento das reservas energéticas e da conexão com a essência espiritual. Energia sexual como fonte vital de vida e longevidade. No taoísmo, a energia sexual ou Jing é uma das três forças fundamentais, ao lado do Qi energia vital e do Shen energia espiritual. O Jing, que inclui a energia sexual,
é uma forma altamente concentrada de vitalidade e é considerada uma fonte de vida. O uso equilibrado dessa energia está ligado à preservação da saúde e ao prolongamento da vida. Gastá-la de maneira impulsiva ou sem um propósito claro, portanto, é visto como um desperdício que afeta o equilíbrio dessas energias, levando a um desgaste físico e espiritual. A prática do autocontrole sexual, ou Sunugon, é incentivada como um caminho para acumular essa energia e direcioná-la para fortalecer o corpo e a mente. A ideia é que ao preservar essa força, o praticante aumenta sua vitalidade e melhora sua capacidade de cultivar virtudes como a serenidade, a clareza mental e a conexão espiritual. A masturbação como dispersão da energia essencial. Quando a energia sexual é liberada através de atividades como a masturbação, acredita-se que o corpo perde parte dessa força vital, o yin. Esse esgotamento resulta em uma diminuição da energia disponível para outras funções do corpo e da mente, afetando o bem-estar geral. No taoísmo, o sexo ou o prazer sexual são valorizados, mas o seu uso desenfreado, principalmente de forma solitária, é visto como um desvio que prejudica o fluxo de energia dentro do corpo. Essa prática também afeta a energia espiritual Shen, pois a dispersão constante do Yin enfraquece a capacidade do praticante de alcançar estados mais elevados de consciência e clareza. No taoísmo, é ensinado que o uso adequado da energia sexual ajuda a transformar o Yin em Qi, e então em Shen, promovendo uma vida equilibrada e uma conexão espiritual mais profunda. Impacto físico e mental do desperdício de energia sexual. Além do impacto espiritual, o desperdício de energia sexual é entendido como prejudicial para a saúde física e mental. No taoísmo, a energia sexual não é apenas um impulso físico, mas um recurso vital que sustenta a saúde e o vigor. Quando é desperdiçado em prazeres efêmeros, o corpo e a mente se enfraquecem. Práticas como a masturbação excessiva são consideradas formas de enfraquecer a resistência e o sistema imunológico, o que leva a um envelhecimento precoce e a uma maior propensão a doenças. A energia sexual, quando conservada, contribui para uma mente focada e equilibrada. No entanto, o uso descontrolado gera um estado de inquietação mental, diminuindo a capacidade de concentração e promovendo sentimentos de vazio ou culpa. Isso afeta diretamente o bem-estar geral, pois a perda constante de energia pode levar ao cansaço, ao esgotamento emocional e a uma desconexão da própria essência espiritual. A energia sexual como caminho para a elevação espiritual. Para o taoísmo e outras filosofias orientais, a energia sexual é um meio para alcançar estados mais elevados de espiritualidade. Práticas como o Tantra e o Qigong ensinam métodos para transformar a energia sexual em um recurso para a evolução espiritual. Em vez de desperdiçar essa energia, o praticante é orientado a canalizá-la através de exercícios específicos, respiração controlada e meditação, permitindo que ela se transforme em força espiritual. O objetivo é refinar o Yin e convertê-lo em Qi e Shen, atingindo uma união mais profunda entre corpo e espírito. Na filosofia tântrica, por exemplo, a energia sexual é vista como uma porta de entrada para o conhecimento de si mesmo e a iluminação. O uso consciente e ritualizado dessa energia promove uma compreensão maior do próprio eu e da conexão com o universo. Quando desperdiçada sem propósito, essa energia não gera crescimento espiritual, mas apenas satisfações momentâneas que não contribuem para o desenvolvimento interior. Desperdício de energia e desconexão da essência espiritual. O desperdício de energia sexual fora de um contexto construtivo, como o casamento ou práticas espirituais específicas, é visto como algo que impede a pessoa de acessar a sua essência espiritual. No taoísmo e no budismo, o desperdício da energia sexual, sem um objetivo maior, bloqueia a pessoa de atingir uma sensação de plenitude e unidade. É ensinado que quando a energia sexual é preservada e integrada com outras práticas espirituais, a pessoa se torna mais conectada com a sua essência e com o que está além do mundo material. Em muitas tradições, o corpo é considerado um templo que abriga a alma, e o uso consciente e respeitoso da energia sexual é parte do processo de honrar esse templo. Ao direcionar essa energia para satisfazer desejos passageiros, o praticante enfraquece sua capacidade de viver uma vida espiritual e integrada, prejudicando a clareza de propósito e a profundidade espiritual. Cultivando a energia vital com sabedoria.
Práticas como a meditação, a respiração controlada e a retenção da energia sexual são recomendadas para cultivar o yin e melhorar o bem-estar físico e espiritual. No taoísmo, essas práticas são chamadas de nutrição da vida e incluem técnicas que ajudam a reter e circular a energia sexual no corpo. Dessa forma, essa energia é utilizada para sustentar a saúde e o vigor, melhorando a clareza mental e espiritual. No final, a conservação da energia sexual leva ao desenvolvimento de uma força interior estável e harmoniosa, que permite à pessoa viver em paz consigo mesma e em sintonia com o mundo. Essa abordagem é centrada na ideia de que o verdadeiro propósito da energia sexual vai além do prazer momentâneo e contribui para o crescimento espiritual e a longevidade. O desperdício de energia vital é uma ideia que enfatiza o valor da energia sexual como um recurso vital que promove a saúde, a longevidade e a conexão espiritual. Em filosofias como o taoísmo, a energia sexual é sagrada e deve ser preservada e utilizada com sabedoria. Quando usada de maneira descontrolada ou em prática e sem propósito espiritual, ela é desperdiçada, resultando em um enfraquecimento do corpo e do espírito e em uma desconexão da essência espiritual. O cultivo consciente dessa energia, através de práticas como a meditação e a retenção, fortalece o corpo e a mente, promovendo um caminho de crescimento e elevação espiritual. 4. A perda do autocontrole se refere à capacidade de resistir aos impulsos e manter o domínio sobre os próprios desejos e comportamentos. Em muitas tradições espirituais e filosóficas, o autocontrole é visto como uma virtude essencial, um indicador de maturidade e de alinhamento com propósitos mais elevados. Quando a masturbação se torna um hábito, ela pode ser interpretada como um reflexo de uma falta de autocontrole, simbolizando a rendição aos desejos físicos em vez de uma escolha consciente. Isso frequentemente resulta em sentimentos de culpa e de perda de força espiritual e emocional, o que impacta o bem-estar e o equilíbrio interior. O valor do autocontrole na espiritualidade. O autocontrole é exaltado em várias religiões e filosofias como uma habilidade para alcançar uma vida equilibrada, plena e virtuosa. No cristianismo, por exemplo, o autocontrole é parte do fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, 22-23, um traço que reflete a presença de virtudes que aproximam o praticante de Deus. No budismo, a prática do autocontrole é fundamental para reduzir o sofrimento e alcançar a paz interior, visto que a mente controlada é capaz de evitar a dor causada pela obsessão por desejos efêmeros. Essa capacidade de dominar os próprios impulsos e agir conscientemente também é considerada essencial para o crescimento pessoal e espiritual em muitas outras tradições. Quando a prática da masturbação se torna frequente ou habitual, a pessoa pode experimentar uma sensação de enfraquecimento desse autocontrole, o que pode gerar culpa e frustração. O autocontrole oferece uma clareza mental que permite à pessoa viver em harmonia com seus valores e propósitos mais profundos, e a ausência dele pode gerar um conflito interno que abala a paz e a força espiritual. A masturbação como um símbolo de desequilíbrio e impulso. A masturbação, especialmente quando se torna um hábito, pode ser vista como um ato impulsivo que dificulta o desenvolvimento do autocontrole. A repetição desse ato impulsivo pode se tornar um ciclo difícil de quebrar, no qual o indivíduo perde a capacidade de escolher livremente e se sente dominado por seus próprios impulsos. Esse padrão cria um desequilíbrio, pois o desejo por gratificação momentânea se sobrepõe a escolhas conscientes e alinhadas com propósitos espirituais. No campo psicológico, o hábito pode reforçar circuitos de prazer instantâneo no cérebro, gerando uma necessidade cada vez maior de satisfação imediata e, assim, prejudicando a capacidade de adiar recompensas e de lidar com impulsos de maneira saudável. Com o tempo, essa falta de controle pode prejudicar outras áreas da vida, como relacionamentos e objetivos de longo prazo. Sentimento de culpa e suas consequências espirituais. A falta de autocontrole na área sexual frequentemente está associada a sentimentos de culpa, especialmente em pessoas que seguem ensinamentos religiosos que promovem a pureza e o autocontrole. Esses sentimentos de culpa podem ser profundos e levar a uma desconexão da própria espiritualidade e da autoestima, uma vez que a pessoa sente que falhou em manter a própria disciplina. O cristianismo, por exemplo, ensina que o autocontrole é um reflexo de um coração voltado para Deus e uma mente fortalecida pela presença do Espírito Santo. Quando o autocontrole é perdido, especialmente em áreas sensíveis como a sexualidade, a pessoa pode se sentir distante de Deus e de sua própria pureza espiritual.
Esse sentimento de culpa e de afastamento de um ideal espiritual pode enfraquecer a força emocional e a fé, dificultando o retorno a um estado de paz e autocontrole. Implicações emocionais da falta de domínio sobre os desejos. A falta de autocontrole na masturbação também pode levar a sentimentos de frustração e autojulgamento. A incapacidade de resistir a um impulso pode gerar uma autocrítica severa, afetando a autoconfiança e a autoestima. Esse ciclo de culpa e insatisfação pessoal pode impactar negativamente o bem-estar emocional, pois a pessoa se vê presa em um comportamento que não deseja, mas ao qual não consegue resistir. Esse conflito interior entre o desejo e o controle afeta a serenidade da mente e a estabilidade emocional. A frustração gerada pelo comportamento repetitivo que foge do controle pode levar à ansiedade e, em casos extremos, a sintomas depressivos, onde a pessoa sente que não tem domínio sobre suas escolhas e ações. Esse sentimento de impotência mina a força emocional necessária para sustentar uma vida espiritual ou emocionalmente equilibrada. Desafios para o crescimento espiritual e pessoal. Quando uma pessoa se entrega repetidamente a um impulso, ela reduz a própria capacidade de desenvolver virtudes como a paciência, a perseverança e a consciência plena do mindfulness. O crescimento espiritual e pessoal exige a prática de renunciar a desejos momentâneos para focar em aspirações mais elevadas. Muitos caminhos espirituais ensinam que o domínio dos próprios desejos é essencial para alcançar um estado de paz interior e de verdadeira felicidade. No taoísmo, por exemplo, o autocontrole sobre os desejos físicos permite o desenvolvimento de uma energia mais sutil e refinada, que sustenta a vida e a conexão com o universo. Quando o impulso para a masturbação prevalece, a pessoa perde essa capacidade de transformação e de aprofundamento espiritual, deixando de lado a possibilidade de alcançar um estado de equilíbrio mais elevado. Estratégias para cultivar o autocontrole e a disciplina. Diante dos desafios do autocontrole, várias práticas espirituais e filosóficas sugerem estratégias para reforçar a capacidade de resistir aos impulsos. A meditação, a prática da respiração controlada e a oração são formas de cultivar uma mente serena e centrada, menos suscetível a impulsos e mais aberta a uma visão ampla da vida e dos próprios propósitos. A meditação ajuda a observar os pensamentos e impulsos sem reagir imediatamente a eles, promovendo uma habilidade essencial para o autocontrole. A oração, para os que têm fé, é uma forma de buscar força espiritual para lidar com os desafios internos e uma fonte de apoio emocional para vencer a tentação. Com o tempo, essas práticas ajudam a pessoa a desenvolver uma relação mais equilibrada com seus desejos e a fortalecer sua capacidade de escolher ações que estejam alinhadas com suas aspirações espirituais. A perda do autocontrole na prática da masturbação representa um desafio para o desenvolvimento espiritual e emocional, pois reflete a dificuldade em resistir aos próprios desejos e impulsos. Esse hábito, quando não é controlado, pode resultar em sentimentos de culpa, desconexão espiritual e enfraquecimento emocional, dificultando o bem-estar e o crescimento pessoal. As tradições espirituais incentivam o desenvolvimento do autocontrole como um caminho para a paz e o equilíbrio, e práticas como a meditação e a oração ajudam a cultivar a disciplina e a capacidade de resistir a impulsos, reforçando o alinhamento com valores mais elevados e promovendo um estado de harmonia interior. Conclusão sobre qual é o segredo pela qual a masturbação mata o espírito. Ao longo deste vídeo, exploramos como a masturbação pode afetar a espiritualidade de uma pessoa e discutimos temas fundamentais como o desvio do propósito espiritual, a impureza de pensamentos e intenções, o desperdício de energia vital e a perda do autocontrole. Esses aspectos são essenciais para entender como essa prática pode impactar a nossa conexão espiritual e a qualidade de nossa vida emocional.